Boa tarde, pessoal. Obrigada, Kátia. Primeiro, eu queria aí dar minha palavra de apoio às novas diretoras do CEP. A gente está vendo aí essa garra. É muito difícil esse lugar, esse espaço. Outra coisa que eu queria falar que rapidamente, muita coisa passa pela cabeça, né? Mas a gente precisa ser sucinto. O professor gosta de falar muito, né? E eu, assim, sempre falei, microfone é poder. A gente precisa se apropriar desse lugar, desse instrumento, e a gente precisa também ocupar os espaços. E a educação é processo, educação é conflito, tá? Uma coisa que a gente precisa, e a gente sabe disso, a gente fala sobre isso, a gente estuda sobre isso, né? A gente precisa dialogar sobre nossas diferenças e focar nos nossos consensos, no nosso foco, né? Se a gente pensar na educação de Rio Bonito, por exemplo, é um processo lento, cheio de lacuna, cheio de problema. A gente não consegue resolver tudo, né? A gente queria que resolvesse 5 anos e 10 anos, e aí se passou. Mas a gente não pode desconsiderar processo, porque se a gente desconsidera processo, a gente desconsidera a educação. E a educação é processo. Então a gente caminha numa rua pavimentada, tá cheio de buraco, a gente precisa tapar. Mas ela foi pavimentada, ela foi aberta, tá? A gente tem um plano de carreira e remuneração que foi um dos melhores da região. E foi um dos primeiros. Em 2001, eu sou concursada de 2000. Em 2001 eu já entrei, já pisei na educação de Rio Bonito com um plano de carreira na minha base, para a gente mudar e melhorar, e a gente melhorou. Depois, ficou pior, a gente está perdendo, Eu sou servidora de Silva Jardim também, eu nunca na história de Rio Bonito recebi menos do que Silva Jardim, sem querer desconsiderar. Mas Silva Jardim é um município mais rico. Rio Bonito é um município mais rico do que Silva Jardim, né? Ele tem mais recursos, então a gente precisa ver isso. Então não é, a gente fala muito assim, no nosso meio, né? No nosso meio educacional, e a gente precisa transformar a nossa fala para a sociedade também. Não é pegar o bebê e jogar o bebê com a água fora, não. É pegar e tá sempre melhorando. E assim, processo precisa ser linear, linha reta não, vai, sobe, desce, tem lacuna, vamos melhorar. Mas retrocesso a gente não pode admitir. A gente não pode admitir. Eu tô aqui, ó. Já estive como secretária de educação, todo mundo sabe. Pedra. A gente tem que ocupar espaço, tá? Não sei como que pode dar esse nome, a gente tem que ocupar espaço. Sobre o voto que foi falado ali, cadê os vereadores? Mas cadê representantes de educação? Quem que vocês votaram que é da educação que está lá? Não tem! E a gente teve aqui, eu vi Claudinha aí, a Claudinha foi candidata pela educação. Então a gente precisa ocupar esses espaços, a gente precisa também fazer essa autoavaliação, né? Outra coisa que a gente precisa, se informar, os espaços que eu pedi para a Kátia, colocar Plano Municipal de Educação na nossa pauta. Porque o Plano Municipal de Educação, ele é um instrumento... Olá, você que acaba de chegar na página Rio Bonito em Foco, aqui o Wellington Oliveira, locutor, nesta quinta-feira, 27 de outubro de 2022, os professores, no ato público, reivindicando o aumento do piso nacional, que é um pouquinho mais de 33%, que já é lei, e segundo as informações que nós sabemos, a Prefeitura entrou com uma liminar no Ministério Público para não efetuar o mesmo. Eles estão aqui reivindicando aquilo que é lei, que é direito que eles têm, tá bom? Das 47 escolas, só 2 fizeram chapa. Então a gente também tem que se movimentar, fazer essa autocrítica e colocar. Agora, gente, e por que o Plano Municipal de Educação, gente, sem querer me alongar muito mais? Porque ele permite que a gente se una, onde que tem na escola hoje, desde antes da pandemia, espaço para dialogar, para rever projeto político-pedagógico, para rever projetos político-pedagógicos da rede. A gente está aí fazendo uma lista da BNCC dizendo que é revisão curricular. O próprio documento de referência do Estado do Rio de Janeiro diz que não é desse jeito que se faz. E a gente está fazendo você que é pai, você que é mãe, compartilha essa live, de repente seu filho está na rede municipal de ensino, não sabe o que está acontecendo com os professores. Quanto eles são desvalorizados. Isso aí é notório.
Isso é notório e a gente vê isso, entendeu? Não tem para onde fugir. Qual é a pauta aqui que a gente, que não é de interesse nosso de aprovar? E vai, porque tem forças políticas, tem outros interesses, e aí a gente precisa ter esses espaços para a gente conversar, para a gente ter consenso. Então, só para terminar, estão refutando aí só os 33,24% do PIB. Rosenberg e Silva, cadê os repórteres da cidade que ficam todos calados? A nova lei do Fundeb não a pergunta é boa. Antiga. Eu não sei se outras redes estão divulgando isso. Cada um posta aquilo que quer, pauta aquilo que quer nas suas redes sociais. Respeito. Eu, porém, abri espaço, estou aqui porque eu acho importante. Da mesma forma, se a prefeitura quiser um espaço para o contraditório, entendeu? Essa é democracia. Entendeu? Essa é democracia e eu respeito. Olha aí. Os 33,24% de aumento de piso que o Brasil inteiro está dando. Olha aí, gente. Foi calculado o aumento do Fundeb. Foi calculado 33,24%. Os mecanismos do próprio Fundeb e do Fundeb antigo. Então só chegou nos 33,24%, não foi alguém que chegou lá iluminado e falou assim, quanto que a gente vai dar de aumento? 33,24%. Não, é cálculo de recursos do Fundeb. E o Fundeb não vem da União, o Fundeb sai daqui, do município, é um fundo. Tá? Então, assim, tem coisas que a gente precisa de transparência. Bom, ela é uma ex-secretária, né, que ela falou de saúde, de educação, então ela sabe o que ela está falando, né? Gente, olha só, já são 5 e alguma coisa para a gente agilizar. Eu vou abrir aqui o seguinte: inscrições para propostas de 2 minutos, até 10 propostas.